E aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao canal Léo Florentino. O seu canal sobre filmes, séries, jogos, entretenimentos e tudo aquilo que eu quiser falar. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro dos 3 titãs que estreiam agora em julho de 2025. Vamos falar sobre Jurassic World Recomeço. Traz a primícia de que os cientistas vão atrás das 3 maiores criaturas pré-históricas que estão vivas hoje em dia para extrair DNA deles e assim fazer uma série de remédios, inclusive remédios para o coração, para poder ajudar a humanidade. Então a ideia do filme seria, a princípio, seguir essa questão de que eles vão atrás de um animal da água, um animal da terra e um animal do ar para poder concluir a aventura, correto? Isso para mim, a princípio, soou como algo muito chato, preguiçoso e procedural, talvez. Eu fiquei imaginando assim, vai seguir a mesma estrutura, né? Para cada criatura que eles forem atrás, vai acontecer uma série de ocorrências, né? Eles vão chegar no ambiente dessa criatura, vão se deparar com os monstrinhos ou os minions da criatura principal até chegar lá e depois vão colher o DNA. Vai ser só isso, seguindo aquele padrãozinho direitinho para cada momento que eles forem atrás de cada criatura. O que não acontece. Isso daí foi algo muito legal, mas eu vou detalhar mais à frente quando eu chegar lá. Jurassic World Recomeço não tem nada de recomeço. Ele não inventa a roda, não traz nada de novo, traz uma série de referências ao primeiro filme e ao segundo também. É uma aventura boa, sim, é uma aventura muito legal, muito divertida. Pelo menos 2/3 do filme são muito bons, porém, no ato final estraga a aparição dos híbridos. Que para mim, essa questão de ficar o tempo todo enfatizando essa manipulação de DNA que é feita pra lore principal, eu acho muito chato ficar trazendo isso pra franquia. Não que não seja importante, afinal de contas, Jurassic Park se trata disso, dessas mutações, mas isso é uma história de pano de fundo. Nós queremos ver dinossauros, nós queremos ver monstros gigantes, correto? Especialmente agora com essas novas descobertas, que como os dinossauros poderiam ser e tudo mais, eles poderiam aproveitar essa magia que houve em 93, no qual eles trouxeram dinossauros realistas e bem feitos, aproveitar a tecnologia de hoje e trazer dinossauros fiéis e também bem feitos. Eles são bem feitos? São. Mas, repito, eles não enfatizaram os dinossauros, eles ficam enfatizando essa coisa de hibridismo e tudo mais, especialmente por esse T-Rex que, nossa, me dá ascos toda vez que eu vejo essa criatura, né? Mas, enfim. Outro ponto interessante é que a franquia trouxe no seu marketing, né, obviamente 2 coisas. A primeira, como eu já falei, essa questão do recomeço, que de recomeço não tem nada. Eu acho que é algo só mercadológico, algo só que quebra a 4ª parede para dizer que aquilo ali vai ser um recomeço da franquia. Porque dentro do roteiro, dentro da narrativa, não tem nada de recomeço. Outro fator, o segundo fator, vamos ter mais terror. Não tem tanto terror assim, nem tão pouco parecido com os 2 primeiros filmes da franquia Jurassic Park. Mas tem sim, na medida o suficiente para você se importar com o que está acontecendo no filme. Não ficou um filme parecido com uma aventura, como foram os Jurassic World, que você poderia olhar e falar assim, não vai acontecer nada com esses protagonistas, mas também não ficou um filme tão sanguinolento a ponto de você dizer, vai morrer todo mundo, estão levando a franquia pro buraco mesmo, então dane-se. Não, acontecem mortes na medida certa, no tempo certo, e mortes até interessantes, né? Aí sim um pontinho parecido com o primeiro e o segundo filme da franquia Jurassic Park. Acontecem mortes suficientes para você ficar tenso quando os dinossauros começam a atacar outras pessoas. Porque aí te causa a dúvida de pensar, poxa, aquele ali morreu, aquele lá também, aquele ali não. Então pode ser que aconteça isso com esse personagem. Então ali dosou muito bem. Porém não é o terror que anunciou no marketing. E parece assim que falou que voltaria ao terror só para agradar os fãs, né? Só para agradar a gritaria dos fãs e tudo mais. Mas não, mirou no terror, mas acertou na aventura. Continuou sendo uma aventura muito legal. Muito legal, diga-se de passagem, tá? Porque 2/3 do filme que se passa na aventura, né, aquela coisa deles ali, perdidos dentro da ilha, estando num lugar, estando em outro, ficou muito bom e muito interessante. A abertura do filme eu também achei
muito legal, tá? Apesar de eu não gostar dessa questão do hibridismo dentro da franquia Jurassic Park, ficar mostrando, focando nisso o tempo todo, ter aquele início ali com o T-Rex dentro da cúpula, os cientistas, né, a coisa toda dando errado ali, é uma forma interessante de enriquecer um pouco a história, né? Detalhando mais um outro ponto, que é a respeito dessa questão de DNA, né, de mutação genética, mas só mostrando assim, cientificamente falando, né, de que houveram coisas erradas, de que eles chegavam a esse ponto de fazer criaturas, aí geneticamente essas criaturas dão errado, obviamente, eles, sei lá, às vezes tem que sacrificar, os cientistas aí de plantão podem me dizer isso, podem, né, tem que sacrificar essas criaturas, tem uma coisa ética, então, só para mostrar que aquilo ali aconteceu, que houve aquilo ali. Ponto, acabou. Deveriam ter parado ali. Só mostrando ali que talvez teve um dinossauro que deu errado, tiveram mutações que deram errado, mexendo com DNA e etc e tal. Acabou. Deveriam ter parado por ali. E não mostrar isso depois, mais pra frente. Depois o T-Rex, que é a criatura que aparece no início ali do filme, né? Poderia ter mostrado que no final, sei lá, que ele morreu, que ele não existe mais, que não deu certo, ou eles chegarem em algum laboratório e ver, né, as criaturas lá mudadas e tudo mais dentro dos tubos de ensaio, mortas ainda, ou restos de ossos somente, mais nada. Só para mostrar que houve aquilo realmente, assim como acontece no mundo real, com criaturas, né, quando se mexe com mutações, com DNA e tudo mais, só para mostrar que aquilo ali houve, mais nada. E durante o meio do filme, o filme ser preenchido, né, com a aventura que tem que ser feito. Continuando, né, quando mostra aquela cena do brontossauro no meio da cidade, entre os carros, né, e tudo mais na cidade, eu achei aquilo muito interessante, tá? É mais uma cena que você deve acionar sua suspensão de descrença, né? Como é que uma criatura daquele tamanho foi parar no meio de uma cidade daquele tamanho, mas aquilo ali foi justamente uma cena para poder, além de que, na minha opinião, emular uma pintura antiga que tem aí, que muitas pessoas, principalmente no Brasil, devem ter em suas casas, né? Uma pintura de um dinossauro passando numa rodovia, quanto para mostrar uma coisa que deveria ter sido mostrado melhor no Jurassic Park World Dominion, que é a interação das criaturas na cidade, né, entre os humanos, da forma mais inusitada possível. E ter visto esse dinossauro na cidade ali, causando transtorno e tudo mais, eu achei uma cena ok e um estopim para o andar da história. Depois disso começam a entrar, né, os personagens que vão ser o gatilho da história, né, o milionário excêntrico, a Scarlett Johansson, né, como aventureira, o cientista. A equipe começa a ser montada ali, o filme até demora um pouco a andar, mas isso eu acho interessante também, mais um ponto positivo, porque vai mostrando aquilo que mostrou no primeiro filme e no segundo. A equipe vai sendo montada, você vai conhecendo os membros pouco a pouco ali, o filme tá andando, não precisa ficar aparecendo dinossauro toda hora e etc e tal, porque perde o cerne da coisa, entendeu? Eu tenho isso, inclusive, em filmes de terror, sabe? Aquilo que fica aparecendo o tempo todo, etc e tal, perde um pouco a graça numa questão de terror e suspense. E fique bem claro, tá, gente? Não é quando se trata somente de aventura, não. Mas quando você quer passar essa sensação de tensão, suspense, ficar mostrando bicho, a criatura, a entidade, sei lá, toda hora, perde um pouco a graça. Mas, enfim, o filme vai seguindo, né? Demora a engrenar um pouquinho, só, acho que questão de 20 minutos mais ou menos, e começa a ação deles chegando na ilha com a cena da água, que eles vão atrás da primeira criatura pré-histórica, né, que é o Mosasaurus, né, que ali está extremamente maior e tudo mais do que o Mosasauro realmente era, e com características que de forma paleontológica não faz muito sentido, porém é referência o suficiente para poder para as pessoas comuns, qualquer um entender que é uma criatura aquática, que é parecida com uma baleia e coisa e tal, mas que, né, não tem nada a ver, que fica bem claro, pois ele nem sequer é um dinossauro, né? O Mosasauro é um réptil marinho, beleza? Essa sequência de ação é muito interessante, tá? Tanto a sequência do Mosasaurus, depois quando chegam os espinossauros e tudo mais, começam a acontecer as primeiras baixas, que, repito, é uma sequência de ação muito interessante, é longa, inclusive, é ela que praticamente pega boa parte do filme, tá? Ali você já começa a ver alguns maneirismos que eles vão usar das criaturas, né, durante o filme, como, por exemplo, da criatura estar por perto, o humano não está percebendo, e daqui a pouco é pego. Então, assim,
essa sequência é muito interessante. Repito, essa parte da aventura é muito ok, tá ali. Além do elenco principal, né, que nós vemos ali também é apresentado, né, uma família que está perdida ali, que esse núcleo da família não me incomodou. Não me incomodou porque o núcleo da família é sempre um núcleo que vai mostrar pessoas mais comuns, assim como eu, como você e tudo mais. Afinal de contas, nem todo mundo que está vendo o filme é militar, paleontólogo ou milionário, correto? Então acho que tem que haver aquela família ali, vai haver as crianças, esse núcleo vai existir. Então não achei ruim a entrada deles ali. E a partir dali, eles vão para a segunda parte, que é a parte dos... que eles vão pegar o DNA de uma criatura terrestre, que aí sim é um dinossauro, né? Um titanossauro gigantesco lá, exageradamente grande. É aí que entra o fator que eu achei interessante, que eu achei que ia se repetir tudo aquilo que aconteceu na situação aquática ali, aquela ação e tudo mais, ia acontecer tudo de novo. Mas não, ali foi algo diferente. Eles conseguiram extrair com facilidade e aquele momento ali, eles tentaram emular aquilo que aconteceu no primeiro filme. Que eu já acho assim, certa injustiça as pessoas quererem comparar, né, com o primeiro filme. Não há comparação, não tem como comparar aquilo que aconteceu no primeiro Jurassic Park. Toda aquela contemplação do novo, etc. Inventar a roda novamente. Não tem como isso. Mas foi uma homenagem muito legal sim. Porque há um momento de contemplação ali, tanto da natureza quanto da grandiosidade da criatura. Ela é seguida pela trilha sonora original, né? Todo um momento bonito, assim como houve no primeiro filme, eles contemplando aquele braquiossauro gigante. Nesse acontece a mesma coisa, um momento de contemplação, uma cena muito bonita, muito colorida, tá? Muito interessante. Apesar das pessoas reclamarem de que, né, o terreno natural nesse filme foi pouco explorado, né? Houve muito CGI e tudo mais, e realmente há muito CGI, mas ficou uma coisa legal, é um CGI bonito, repito, colorido, diferente daquele tom fosco e azulado que tinha no Jurassic World, né, na primeira trilogia. Mas nesse tá muito interessante, muito bonito. E esse momento de contemplação eu achei interessante. Daí eles já pegam, né, o DNA da criatura rápida ali e parte pro próximo evento, tá? No seguinte, eles vão atrás, né, da criatura que é do ar, né, que é o Quetzalcoatl, que é onde acontecem mais baixas, onde acontecem, né, mortes diferentes. Aí parece um pouco parecido. Nossa, pleonasmo. Aí é um pouco parecido com o que acontece na água. Mas, pô, né, como eu falei, isso já foi quebrado quando eles partiram para a segunda etapa, então eu achei que o roteiro está seguindo um ritmo bom, tá? Tá seguindo um ritmo bom, mostra que eles vão ficando, cada vez que eles vão avançando, eles vão ficando sem pessoas, vão ficando sem recursos, então faz sentido eles começarem no barco, daqui a pouco tá andando a pé, daqui a pouco eles se perdem uns dos outros, e isso torna uma coisa muito interessante. E só vai acontecer essas mortes depois de novo, nessa parte que eles vão atrás dos répteis voadores, que o Quetzalcoatl e toda aquela criatura que você vê com asas, né, pré-históricas, que você acha que é dinossauro, também não é um dinossauro, tá, gente? Ele é um réptil voador, tá? Só uma aulinha aqui para quem não entende. Também sou leigo, mas gosto muito de dinossauro, né? Então eu falo para vocês, o mosasauro, toda criatura que você vê marinha pré-histórica, não é um dinossauro, é um réptil marinho. O do ar também é um réptil voador. Dinossauro mesmo são só aqueles da terra, tá? Tal como o titanossauro. Mas, enfim, o filme até aí, ele segue muito bem mesmo, tá? Uma aventura legal, dinossauros bem feitos, bonitos, sabe? Aquela aventura remetente ao filme anterior. Nesse período aí, tem a cena do Tiranossauro, que pra mim é excelente, tá? Eu gostei muito, por quê? Primeiro que ali mostra que o Tiranossauro já tinha se alimentado. Então, quando ele começa a atacar as pessoas ali, ele não ataca porque ele está caçando ou querendo se alimentar, sabe? É perceptível de que ele só está curioso, só está vendo, só está até mesmo espantando um bote inflável gigante do território dele. Só isso e nada mais, sabe? Eu achei muito interessante quando logo no começo ele mostra o Tiranossauro de forma bem natural, mostrando como se fosse um animal qualquer, sabe? Ali eu vi um animal na natureza se comportando. Tá, ele mordeu o bote, e o bote não explodiu, não aconteceu uma bomba atômica? Não, cara. Sabe, tudo bem disso não acontecer, justamente por causa disso. Ele não estava ali para isso, ele estava ali para espantar realmente aquelas pessoas ali do território dele, mostrando como se fosse um animal no seu habitat natural.
Mas enfim, a cena do bote é a melhor cena do filme. E o Tiranossauro ali é mantido de forma muito interessante, muito legal, tá? Tá muito bem feito. Pra mim, melhor bem feito do que da franquia, da primeira trilogia Jurassic World, tá? Ficou excelente aquela cena ali. No ato final do filme, infelizmente, entra a questão do hibridismo, né? Começam a aparecer esses dinossauros híbridos, principalmente um lá que é uma mistura de Velociraptor com Quetzalcoatl, né? Um Velociraptor com asas praticamente, que durante a cena deles tenta emular a cena do primeiro filme da cozinha, né? Que todo mundo conhece, que é excelente, uma das melhores cenas do cinema de todos os tempos. Mas assim, repito, não gosto dessas criaturas, não acho eles necessários. Poderiam ter gastado tempo colocando outras criaturas ali que sejam novos dinossauros, né? Especialmente já que nessa franquia volta realmente um paleontólogo ali no meio. Ele pode ser a janela com o espectador, né? Falando, né? Dando a dica das criaturas, falando a respeito. Mas enfim. Em seguida deles aparece o T-Rex, né? Que é demonstrado que ele está solto, vivo até hoje. Uma criatura tosca que não faz sentido nenhum. Sabe, parece mais um alien, um kaiju, será que seja? E eu acho que se eu quisesse ver isso, eu veria franquias que lidam melhor com isso, que são a respeito disso, como Alien, como Pacific Rim, sei lá, ou qualquer outro filme de kaiju, monstro gigante, ou criatura tosca, sabe? As cenas são boas, são bem feitas, mas eu acho que se você tivesse substituído ali por criaturas, né, da lore do filme, dinossauros, um tiranossauro, um velociraptor, né, como é dado na franquia, ou qualquer outro dinossauro, teria ficado muito melhor, infinitamente melhor. No entanto, com isso também, o filme fica meio que sem clímax, sabe? Não parece que houve uma importância tão grande ali para esse resgate desse DNA. Eles estavam conversando ali, tinha alguém em algum lugar falando que algo mais sério vai acontecer, então vamos trazer um peso para os acontecimentos desse filme, porque isso vai gerar uma trilogia, isso vai gerar algo novo realmente, né? Houve uma discussão ali, não. O filme vai indo com a aventura, vai indo com a aventura, indo com a aventura, com a aventura, entra nessa parte de hibridismo, daqui a pouco o filme termina. Acabou. Não tem mais nada. Então, quer dizer, o filme ele traz a aventura, traz a nostalgia de certos acontecimentos e tudo mais, porém ele não traz um clímax. Ele não traz aquele momento, sabe? Até mesmo para a questão do T-Rex, o Tiranossauro, ele sempre foi o grande vilão dos filmes, sempre, sabe? E todo mundo gosta dele. Então, apesar dessa cena da cachoeira, que é uma cena que tem no livro original do Jurassic Park, tá? E isso ser usado no filme de 93, assim, era o desejo do Spielberg usar no filme de 93, mas não havia recurso. É uma cena interessante, gostei do T-Rex apresentado ali, mas, né, como é um dinossauro foda que todo mundo gosta e o grande vilão da franquia, ele poderia ter sido substituído pelo T-Rex ali no final, ou pelo menos, se eles não quisessem tirar essa porcaria desse dinossauro híbrido, que ele aparecesse ali para salvar o dia, como ele sempre fez em todos os filmes, sabe? Inclusive todos os filmes das primeiras trilogias, né? No primeiro Jurassic Park ele salva os protagonistas dos Velociraptors. No segundo filme, na segunda franquia, ele salva os protagonistas do Indominus Rex. Esse ele poderia aparecer também. Mas, enfim, o filme carece disso, tá? Mas isso não torna o filme ruim, não torna o filme o pior da franquia. Eu acho que os terceiros filmes das últimas trilogias são sim pior, tá? Esse filme eu acho bem melhor do que o Jurassic Park 3 e do que o Jurassic World Dominion, tá? Eu acho bem melhor. Mas é uma coisa que, como eu falei, não trouxe peso pra franquia. Mas é um recomeço, eu aceito, tá? É um recomeço, crio esperança para um segundo filme e um terceiro filme, obviamente, tá? Eu acredito que eles possam melhorar isso daí um pouquinho, né? Porque foi trazido o roteirista do filme original, tá? Para esse filme, o diretor de Godzilla, né? Do Godzilla mais recente. Então, assim, tinha tudo para dar bom, tá? Trouxeram a Scarlett Johansson como, né, o grande chamariz de tudo, mas sinceramente é o personagem mais, eu achei, pelo menos do grupo ali, né, de protagonistas ali, o mais fraquinho, tá? Porque o da família eu vejo como uma coisa só, praticamente ali. E, né, os protagonistas ali que movem a mecânica do filme são mais interessantes que ela, tá? O cientista ali, o paleontólogo, né, eu acho muito interessante. O Mahershala Ali ali, também como soldado, né, achei muito maneiro, muito interessante. Preferiria que ele tivesse morrido no final, mas tudo bem, tá? É um personagem legal. E até mesmo o típico empresário malvadão e tudo mais que tem ali,
sabe, eles movem melhor, eles agem melhor do que a própria Scarlett Johansson, tá? Acho que foi muito mal aproveitada, mas segue o baile, tá? Um outro fator negativo também é aquele dinossauro pet. Eu não suporto isso, tá? Dinossauro pet, não, parem com isso, sabe? Parem com isso. Assim, eu já não gostei daquilo que fizeram com a Blue no Jurassic World, na primeira trilogia Jurassic World. Eu já não gostei do que fizeram ali, sabe? Passou um pouquinho porque tinha uma coisa militarizada ali e tudo mais. Só que quando começou a ir para essa questão pet, praticamente, né, daquela empatia enorme ali entre os animais, me cansa. Mas, enfim, Jurassic World Rebirth é um bom filme, sim, porém não é tão grandioso quanto a franquia merece, tá? E é um filme sem clímax. Mas vale a pena assistir, vale a pena dar mais um like aí pra franquia e ver o que os próximos filmes podem trazer, tá? O filme não é tão ruim quanto estão falando, tá? Pode ir ver tranquilo, vale a sua pipoca lá e você vai se divertir bastante. Para quem é especificamente fã da franquia, realmente vai sentir esse vazio. Não precisa sentir ódio, mas vai sentir esse vazio. Mas vamos tocar pra frente, beleza? Obrigado você que assistiu até agora, tá? Se inscreve no canal, dá o like, ok? Verifica aí se você ativou o sininho para receber as notificações dos meus vídeos, tá? Compartilhe os vídeos com os amiguinhos, pede que eles se inscrevam direitinho aí, beleza? Para poder me ajudar a chegar aos 1000 inscritos, né? Para cada pessoa que compartilhar para uma pessoa pelo menos, para mais uma pessoa pelo menos, vai me ajudar bastante, tá? E o que você puder me ajudar interagindo com o vídeo de alguma forma, seja dando like, comentário, compartilhando, eu já agradeço bastante, tá? Ok, valeu galera, até o próximo vídeo e tchau, tchau!